Tá certo? Exatamente, tá certinho. Ô, Gisele, quando você quiser, então, aí você me fala que tá começando, aí eu faço aqui, formalizo aqui. Já começou, né? Iniciou, pode tudo começar. Então tá bom, vamos lá. Muito boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, todas as pessoas que estão aqui na sala para a gente fazer esse bate-papo, né? Essa roda de conversas tão bacana do nosso... É o primeiro, né? Do evento da escola já foram vários eventos, mas do grupo de estudo de interseccionalidade e cidadania é o primeiro encontro. Então, é uma felicidade imensa poder estar aqui. A gente está fazendo mais essa parceria da Defensoria Pública, né? Com a UFG, né? Com o programa, né? Enfim, Peraí, gente, vou falar certinho, porque... né? Para depois não ter nenhum problema. Do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG. E hoje nós iniciamos com um tema muito bacana, bem provocativo, e vamos ter o prazer imenso de escutar o professor Tiago Cardoso Franco, professor adjunto da Universidade Federal de Goiás, onde atua como coordenador do curso de Relações Públicas e professor do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG. O professor Tiago é doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, né, a ECA da USP, na área de Teoria e Pesquisa em Comunicação, na linha de Comunicação e Ambiências em Redes Digitais. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Tiago. Fique à vontade, professor. A palavra é toda sua. Bom, é um prazer participar aqui do encontro. Obrigado, Felipe. Obrigado aos demais colegas que estão aqui presentes, as colegas. É muito bom ter uma noite assim de debate. Eu estou de férias e o professor João me deu essa missão. Eu falei assim, vou aproveitar minhas férias para estudar mais um pouco, porque faz tempo que eu não li a Spivak. Eu trabalhei com ela bastante em 2013, 2014, com uma pesquisa específica que eu trabalhava com uma questão literária, e acabei seguindo por um outro caminho epistêmico, mas tive o prazer de voltar a esse debate. Só que eu nunca saí do campo do discurso do subalterno, da fala sobre o subalterno, da narrativa sobre o subalterno. Não utilizo esse termo do subalterno, porque hoje eu estou numa linha de pesquisa um pouco diferente, vou explicar um pouco isso, mas vai ser um prazer falar sobre essa temática, né, que o subalterno pode falar, né? Então, vou abrir uma apresentação aqui que eu fiz, porque eu costumo funcionar um pouco melhor com o pensamento organizado. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Tá. Bom, então, pode o subalterno falar, né? É o título aqui do nosso debate de hoje, né? O Felipe já adiantou, além do Programa de Direitos Humanos, eu também sou pesquisador associado do Observatório Internacional de Ciências Sociais e Novas Tecnologias e Sustentabilidade da Universidade Sapienza de Roma. E esse observatório ele é muito interessante porque ele vem me permitindo, por exemplo, fazer algumas pesquisas com povos ameríndios, né? Depois, lá no final da conversa, a gente pode trabalhar um pouco essa pesquisa específica, onde eu desenvolvo um projeto, né, de inversão de fala. Não é o pesquisador que fala sobre o ameríndio não é o objeto de pesquisa, né, da universidade, mas ele assume o lugar de fala a partir do uso de tecnologias, e aí isso acaba resultando num projeto de pesquisa que é desenvolvido lá com a Uniroma, né, com a Universidade Sapienza de Roma. Bom, e ao longo da minha vida, eu venho trabalhando com povos ameríndios, né? A gente está falando de subalterna, a Spivak ela vai trabalhar especificamente com a perspectiva da mulher negra, ou da mulher, ou melhor ainda, né, da mulher de cor indiana, dentro de uma sociedade dominada por uma perspectiva ocidental britânica, né? Não vou entrar nesse lugar de fala, né,
da mulher, não pretendo fazer isso, acho que, inclusive, a mesa aqui poderia ter uma mulher no debate, acho que seria bem interessante. Mas a Spivak, ela consegue, ou a Spivak, ela consegue propor um olhar sobre essa problemática que vai além da perspectiva feminista. E aqui, especificamente, eu não pretendo também me ater aos ameríndios, mas eu vou tentar buscar algo que está por trás ali desse debate, né? Mas, como eu havia falado, né, os povos ameríndios vêm sendo os meus parceiros de pesquisa e não objeto de pesquisa, e eles estão me ajudando nos últimos anos a construir lugares de fala, onde eles estão falando nas redes digitais, como eles estão se organizando nas redes digitais. A gente vem fazendo um mapeamento de rede nesse sentido. Bom, e aí esses povos ameríndios, se eu posso aqui utilizar a palavra subalterno, né, respeitando aqui a leitura da Spivak, eles não estão calados, né? Eles estão o tempo inteiro nas redes digitais, né, em espaços de falas diversos, fazendo seus posicionamentos políticos, né, combatendo fake news, por exemplo, dentro das comunidades e tudo mais. Mas esse poder de fala, ele não digamos assim, um poder abrangente hegemônico, de forma alguma, e ele só é possível porque houve algumas mudanças, né? Aliás, várias mudanças, né, na organização da comunicação. E é isso que a gente vai entender. Então, a Spivak, né, Gayatri Chakravorty Spivak, tem um nome complexo de ser dito, né? Gayatri Chakravorty Spivak, ela vem trazendo essa perspectiva dos estudos subalternos e o feminismo. Essa obra específica do Pode o Subalterno Falar, ele está ancorado ali dentro de um contexto histórico da Guerra Fria, então a gente tem que levar em consideração, as tecnologias digitais ainda não estavam presentes, você tinha uma restrição do espaço de fala, né, nos veículos de comunicação tradicional, que são veículos organizados por grandes empresas, e assim mesmo, quando você pensa ainda sobre a própria fala da mulher, o lugar de fala da mulher dentro da sociedade, ainda assim, ele é organizado a partir de códigos, né, leis, que muitas vezes não são códigos e nem leis da própria cosmologia, né, ou das cosmologias, porque não é apenas uma, a Índia é muito diversa, né, que está presente ali naquele país. Bom, e aí ela começa, né? Pode o Subalterno Falar? Eu fiz um resumo desse livro em pontos do que me chama a atenção nesse livro, nessa obra, para a gente fazer esse debate. E eu não vou ficar preso no livro, eu não vou ficar aqui fazendo uma leitura do livro. Eu trouxe alguns pontos e, a partir desses pontos, eu vou tentar atualizar esse debate em correntes diversas, e também perspectivas aqui que podem enriquecer, né, o nosso diálogo. Bom, uma coisa que ela coloca é uma crítica ao Ocidente. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um espaço ali, um lugarzinho que ela está o tempo inteiro falando, trazendo o Ocidente. A gente não pode esquecer, né, que você tem aí uma cosmologia indiana, que não é uma cosmologia ocidental, um modo diferente de pensar. Daqui a pouco a gente começa a traduzir essas palavras, né? Então, ela faz ali uma crítica ao Ocidente, uma crítica direta, alguém que não é do Ocidente, mas que vai para o Ocidente, que chega como tradutora do Derrida, e o tempo inteiro silenciada, apenas traduzindo, uma hora ela escreve, né, e emerge esse texto maravilhoso, que é a mulher de cor falando para os outros, né? Então, e é uma crítica não só ao Ocidente, mas também à própria estrutura social em que ela vive. Mas o tempo inteiro ela está trazendo a palavra Ocidente. Então, o que Ocidente seria esse? A gente tem um projeto de homogeneização, né, que ela vai falar que os britânicos homogeneizam um olhar sobre as leis quando chegam, quando se estabelecem, né, na Índia, e aí, por exemplo, a perspectiva do olhar
sobre a prática local, ela é, digamos, descontextualizada e ignorada de certa forma, né? Ela trata ainda um outro importante ponto, que é sobre a representação, a autorrepresentação, né, e falar por procuração, né, estar representado por outrem, falar por procuração. Acho que o direito, inclusive, né, assume bastante esse lugar, e é um lugar complexo, porque a academia também assume esse lugar, muitas vezes na perspectiva do pesquisador. Existem várias correntes que vêm desconstruindo esse lugar, não sei como poderíamos aqui pensar no direito, eu não sou da área do direito, mas enfim, acho que é um debate interessante. Definição de identidade, né, de organização simbólica, né, ela chega a falar um pouco de semiótica, ali ela está vivendo, ali a década de 80, a semiótica está com bastante força, né, os estudos de semiologia, de semiótica, são retomados nesse período. Semiologia e semiótica não são a mesma coisa, mas, enfim, ela está trazendo ali significação, significado, também não vou entrar nessa questão, mas ela está trazendo elementos simbólicos para tentar definir o que seria uma identidade. Os aspectos de desejo e poder de fala, uma coisa é desejar, outra coisa é poder falar, né? Porque uma vez você desejando, você até fala, mas alguém escuta, é uma segunda pergunta que ela faz lá na frente. Organização do espaço de fala a partir do olhar crítico do Ocidente. Bom, eu não quero me alongar sobre isso daqui, eu só vou aqui pontuar rapidamente, para a gente não perder tempo, uma passagem logo no começo do texto, né, ela falando sobre os esforços atuais do Ocidente para problematizar o sujeito. E assim, ela, ao longo da obra, né, do texto, ela traz o Ocidente, que Ocidente seria esse, né, de que Ocidente ela fala? Bom, eu não fiz aqui uma pesquisa biográfica e bibliográfica dos autores que ela vai utilizar, mas eu trouxe algumas definições do que seria esse Ocidente, tá? Bom, para entender essa linha de raciocínio aqui, eu tomei a liberdade de trazer outros autores, que estão, inclusive, em correntes concorrentes, né, vamos dizer assim, do lugar de fala da Spivak. Tá? Então, por exemplo, aqui a Spivak e o Walter Mignolo, né, eles estão ligados aos, como vocês sabem, aos estudos subalternos, decoloniais, né, aspectos da colonização ocidental, divisão internacional do trabalho, resistência, né, e tem aqui uma leitura muito ancorada, né, em Marx, em Gramsci, logicamente, ela já começa ali fazendo uma crítica, né, na leitura de Michel Foucault e Gilles Deleuze. E ela vai trazer um diálogo entre os dois para construir a ideia de texto dele. Tá? Para essa apresentação de hoje, eu tomei a liberdade de trazer dois filósofos, um deles é o professor Máximo de Felice, vai estar numa palestra do programa do PPG-DH com a gente no mês de julho, é um italiano, junho, na verdade, é um italiano professor da USP, ligado à Universidade Sapienza de Roma, e ele vai falar um pouco sobre cidadania digital. Quando eu tiver a data, posso compartilhar com vocês. E o alemão, Peter Sloterdijk, que é considerado o filósofo mais eminente, digamos assim, mais importante hoje da Alemanha, vivo, é considerado por muitos aí o novo Nietzsche, o novo Heidegger da atualidade. Como vocês sabem, Heidegger faz uma crítica ao materialismo histórico, do Karl Marx, são correntes muito diferentes. Então, por que eu trouxe autores tão diversos, que não conversam entre si e que estão em lugares assim tão distantes? Porque existem alguns elementos que existem nesses autores aqui que vão me ajudar a construir uma ideia de crítica a esse Ocidente e que me falta no Walter Mignolo e na Spivak. Então, ambas essas correntes, que não conversam entre si, fazem crítica ao Ocidente. Então, em alguns momentos, eu vou fazer aqui um percurso com uma fenomenologia crítica, mas não vou entrar especificamente nos meandros, a gente pode deixar isso para o debate. E em outro momento, eu vou entrar com os estudos subalternos. Bom, pensar o Ocidente para além da fala. Então, pode o subalterno falar o que seria essa fala, o que seria esse Ocidente?
nessa linha de raciocínio, né, que eu estou trazendo aqui, que é a linha paralela à linha dos estudos subalternos, tem outros autores que vão compor aqui a minha linha de raciocínio. O Marshall McLuhan, o professor Máximo de Felice, o Manuel Castells, o Peter Sloterdijk, o Derek de Korkov. Isoladamente desses, eles não conversam com essa figura de vermelho aqui, que é o Jack Gurry. Esses caras, eles estão muito preocupados com como se organiza a escrita na sociedade ocidental, como se organiza a fala, como se organiza a tecnologia, e como esses espaços de fala, nesses espaços de fala, vão emergindo os fenômenos, né, de resistência, fenômenos de espaço público de debate, e isso é muito importante, porque se o subalterno ele está à parte, aonde o subalterno fala, todos esses caras vão trazer, de certa forma, o espaço público de debate em algum momento da sua obra. Então, a grande questão que está por trás e que aí perpassa pela Spivak é justamente isso, como a fala se organiza no âmbito do Ocidente. Eu acho que a gente pode partir daqui. Bom, desde a oralidade, aí não importa se é Ocidente, se é Oriente, isso daqui é uma explicação, obviamente, né, do mundo das incertezas. Então, tudo que eu disser aqui, né, não tem uma certeza absoluta. Né? Eu sou, digamos assim, um praticante da filosofia do caos, do Prigogine, então não existe certeza absoluta. E aí a gente vai entender um pouquinho por que não existe certeza. Tudo que eu falar aqui é um recorte, né, uma perspectiva de um professor que estuda filosofia, enfim, filosofia da comunicação, e aí esse recorte que eu quero trazer para vocês. Então, desde a nossa oralidade, existe né, uma necessidade de estarmos juntos. Eu sempre pergunto para os meus alunos, né, por que a gente vive em cidades, por que a gente está o tempo inteiro, né, tem essa necessidade de fazer amigos, de ter, por mais antissocial que a pessoa seja, ela não consegue viver, né, por muitos anos, totalmente isolada, ela acaba tendo algum tipo de contato, ela vai na cidade comprar alguma coisa, né? Então, acho até engraçado aqueles programas norte-americanos que o cara tem que viver na montanha e por muito tempo ele fica ali isolado, sem conversar com ninguém. A conversação, o falar, é um modo de conexão. E o Sloterdijk, que é esse filósofo alemão, ele vai dizer o seguinte: o ser humano é um animal que, junto com os outros itens essenciais, cria atmosferas em quase qualquer situação, né? Porque é marcado pela memória de um outro ter sido ou estado dentro e pela antecipação de um último envoltório. Eu vou traduzir isso daqui para vocês. Basicamente, o Sloterdijk está falando o seguinte, tá? Na obra Esferologia que ele tem. Ele vai dizer o seguinte: nosso primeiro vínculo social vai ser o vínculo materno, via cordão umbilical. Ali nós já trocamos informação. Quando nós nascemos e rompemos esse cordão umbilical, vamos tentar reproduzir o útero materno na sociedade. Essa memória de outro ter sido ou estado dentro por exemplo, o que explica, segundo o Sloterdijk, a criação das cidades. Então, as cidades, por exemplo, nada mais é do que uma tentativa de criação do útero materno, né, segundo o Peter Sloterdijk. E o Sloterdijk vai dizer o seguinte, que essa tentativa de recriação do útero materno vai causar um efeito na filosofia, né, ocidental, que é justamente os estudos do ser, os estudos de como nós nos conectamos, a perspectiva e a ideia de política, a própria ideia de direito. Por quê? Porque o útero materno, ele é um lugar de segurança, ele é climatizado, tá? Essa climatização vai dar uma base para uma teoria que ele tem de imunização. Então, nós criamos na sociedade maneiras de nos imunizarmos. Ora, enquanto estamos no útero, nossa mãe tem esse papel via cordão umbilical de nos imunizarmos. Ela é o nosso lugar de segurança. Nós não conhecemos, enquanto naquele lugar há insegurança ou perigo. A nossa mãe passa toda a segurança. A partir do momento que você nasce, você cria um trauma, e esse trauma ele tem que ser reproduzido, né, na sociedade, na tentativa de voltar ao útero da mãe.
O tempo inteiro vocês vão ver lá que a Spivak está trazendo o Freud, tá? Para explicar as relações sociais que ela está vivendo ali na Índia, né? Aqui eu quero pontuar que o Sloterdijk é um leitor de Freud, no entanto, ele tem uma posição junguiana. Então, por isso, essa perspectiva do círculo, o tempo inteiro do círculo. Muito bem. Então, o Sloterdijk e esses outros autores que eu apresentei, eles vão, assim, não tem um esquema desse no livro, tá? Isso aqui é a minha perspectiva. É o que eu costumo, digamos assim, de colocar de forma didática para os alunos, né? Todos eles, de forma geral, eles vão nos mostrar que o pensamento ocidental ele está organizado por um grande vínculo. Que vínculo que é esse? É essa parte central aqui, que nós nos organizamos enquanto cosmologia, cosmos, né? Universologia, lógica do universo, ou seja, organização do universo do Ocidente, né? Então, a cosmologia ocidental, ela se organiza a partir de uma teogonia, uma filosofia, o judaísmo, o cristianismo, a informação, a ciência, o big data. E toda a nossa argumentação de verdade, de organização de arte, de teatro, de literatura, política, direito, as leis, a imprensa, sistematização do conhecimento, tem como base, tem como esfera, né, como, digamos assim, eu posso usar essa palavra, inclusive, como esfera, a essa organização. A teogonia é a nossa primeira explicação ocidental de mundo a partir dos deuses gregos, né? Depois você vai tentar organizar uma razão que ainda não é uma razão instrumentalizada, kantiana, muito longe disso, mas é uma razão platônica, que vai ser o primeiro filósofo, que vai separar o homem da natureza, que vai cortar esse cordão umbilical na filosofia. O judaísmo e o cristianismo depois vai reorganizar o lugar da verdade, tá? Depois, os sistemas informacionais, como imprensa, vão formar os lugares de debate, né, que contemporaneamente, com o método científico, com a própria organização da perspectiva científica, e mais o que a gente vive hoje, né? A gente poderia dizer aí como autores como Michel Poète, que é um filósofo francês. Hoje nós vivemos o homos tecnológicos, né? O Big Data. Então, todos esses lugares são lugares de disputa do conhecimento de acordo com a cosmologia ocidental. Ora, se o subalterno não domina, ou ao menos não entende essa lógica, né? Porque geralmente o subalterno ele está muito distante do acesso aos direitos, do acesso à educação. Digamos que ele não consegue nem dialogar com a lógica, com o modo de operação ocidental. Não é? Ele é meio que levado dentro dessa lógica. A gente não para muito para pensar sobre isso. Que existe uma organização, né, cosmológica que nos rege, a sociedade nos dá elementos. Quando a gente nasce, várias das leis já estão cristalizadas como metáforas. Então, por exemplo, a verdade é uma cristalização de metáfora, um acordo que anteriormente foi colocado e que esse foi cristalizado. A partir do momento que essa cristalização ela já não é válida, você substitui a verdade. Mentira, fake news, na verdade, são ataques, né, a essa cristalização dessas metáforas, os códigos, né? Então, por exemplo, a tentativa de reorganização dos códigos legais, muitas vezes organizados pela mentira, né, atacados pela mentira, é uma tentativa de substituição, uma metáfora que já foi cristalizada e que agora não agrada a determinado grupo. Se você for pensar os subalternos, esse modelo, no caso do subalterno, esse modelo social, ele chega nas comunidades, né? Eu estou pensando aqui porque a minha experiência com os povos ameríndios, ele chega pronto. Uma lei dentro de uma comunidade ameríndia, ela chega pronta, não é exatamente debatida ali com a comunidade se aquilo afeta ou não. E é meio que isso que a Spivak ela vai denunciar, porque ela está falando sobre um ritual específico das viúvas que não têm direito sobre a escolha da sua própria vida. Por quê? Porque foi um modelo
cosmológico que traz, né, que é levado pelos britânicos e que chega pronto à Índia. Então a gente vai entender um pouco melhor como funciona isso. O Derek de Kerkhove, um pensador belga radicado no Canadá, ele vai dizer o seguinte: olha, o Ocidente viveu há quase 300 mil anos, né, na oralidade. Depois, 300 gerações nós vivemos na escrita. Aí depois, 35 gerações no impresso. Se você for observar a linguagem que a gente está vivendo agora, ó, quantas gerações que a gente vive no Big Data? Praticamente uma. Sociedade das mídias sociais, 2 gerações. Inteligência mobile, há 3 gerações. A das redes, networks, né, inteligência de redes, 4 gerações, levando em consideração aí que a internet, a teoria das redes é muito mais antiga do que isso, tá? Mas, enfim, não é, a gente vive em redes, né? Há basicamente 4 gerações e meia. Então, por exemplo, o rádio, né, nós temos aqui vivendo há mais tempo, o telégrafo há um pouco mais tempo, e foram gerações muito pequenas, que tiveram um impacto, digamos assim, pequeno, né, na sociedade. Agora, pequeno perante o que a gente está vivendo hoje, a internet, para eu não cair numa generalização. O Big Data ele transformou radicalmente o lugar de fala do subalterno, porque hoje qualquer pessoa fala na internet. Agora, a pergunta que a Spivak vai colocar é quem é que ouve? Ela coloca essa pergunta no livro. Quem é que ouve? Quem é que dá ouvidos, né, no modelo de comunicação que a gente vive hoje? Bom, a gente não pode esquecer que o modelo de comunicação ele não abandonou a escrita, ele não abandonou o impresso. Inclusive os nossos códigos que são cristalizados, como a nossa memória ela não permite o armazenamento de todas as regras sociais, o que nós fazemos? Nós imprimimos os códigos, transformando esses códigos, né, em linguagem impressa, e esses códigos são armazenados, né, são armazenados aí nos nossos livros jurídicos, no nosso pensamento científico, inclusive nas religiões e tudo mais. Então, nós saímos da oralidade, né, e muitos povos permanecem na oralidade, não porque são subdesenvolvidos, não são desenvolvidos, ou são de países de terceiro mundo, como a própria Spivak vai colocar. Mas eu conheci comunidades, por exemplo, na Amazônia, no meu tempo de campo, que são ágrafas, elas simplesmente funcionam com outro modelo cosmológico, elas não funcionam pela escrita. O modo de organização social é imagético, é pela imagem. Então, talvez nessas comunidades o cinema, por exemplo, se organiza muito bem enquanto organização de armazenamento de memória, né? Você tem vários cineastas dentro dessas comunidades. Então, o que eu quero chegar aqui, né, em colocar como um problema inicial, é que o Ocidente ele tem uma mecânica de conversação, ele tem um modo de operação, e que hoje, no Big Data, essa mecânica já não é mecânica mais, ela já não está nem no período no período da mecanicidade, não é mais dialógico, é reticular, é em rede, nós conversamos em rede, é digital, é pulso elétrico, não é um processo mecânico, agora e muito menos eletrônico, você tem inteligência artificial, você tem robôs, bots falando. Bom, e todos esses elementos, a Spivak não dá conta de fazer essa conversação, porque ela está lá na década de 80, mas ela vai colocar os problemas. Imaginem vocês essas comunidades vivendo na era dos bots, dos robôs, como nós estamos vivendo hoje, com geração de informação em Big Data. Né? A dificuldade que para nós não é diferente para eles. Então, se antes eles não falavam, agora eles continuam não falando, ou seja, ou melhor, eles falam, mas falam dentro desse novo contexto. E é um contexto que tem que ser observado. Bom, e aí quando a gente vai pensar na história do Ocidente, a gente vai ver que o tempo inteiro, né, na história, o espaço de voz ele sempre exigiu um lugar de legitimação. Mesmo na Grécia Antiga, o cidadão era aquele que defendia a própria propriedade privada, ele tinha que, né, o ateniense, então, o ateniense tinha que ser nascido em Atenas, né, tinha que ser filho de ateniense,
em determinado momento, eles fecharam os portões de Atenas para que ninguém entrasse. Então, o cidadão ateniense, digamos assim, ele era um recorte, né, ali dentro da perspectiva ocidental, no sentido de só tem espaço de voz, de decisão, aquele que é cidadão, dono de terra, né, nascido com bens, né, nascido com bens. Mulheres e crianças não fazem parte disso, tem que ser do homem, tem que ser né, do sexo masculino. Bom, então o espaço de voz legitimado, historicamente, excluiu mulheres e crianças, povos diversos que não fazem parte daquele lugar, e essa legitimação, no Ocidente, historicamente se organizou por modos de operação de reconhecer quem são os que podem falar. Então, por exemplo, a importação desse modelo da Grécia para os romanos, você vai ter os lugares de fala, a comitia centuriata, os senatos, a comitia tributa, o concílio plebis, e eu quero destacar aqui que, por exemplo, como vocês sabem, o Tribunal da Plebe só foi instituído porque houve uma reação, né? Como vocês sabem, o exército romano ele era formado pelos plebeus, ou seja, a parcela mais pobre, né, digamos assim, do império, os sem bens, os que não eram os escravos, mas não tinha um reconhecimento do império como um lugar de cargo reconhecido, mas eles eram os membros integrantes que faziam, por exemplo, a defesa das fronteiras. Como é que o Tribunal da Plebe ele surgiu, esse lugar de fala desse subalterno da plebe? Em determinado momento, o imperador da época não quis, né, receber os plebeus e começou uma insatisfação geral no império, e os plebeus resolvem, então, que poderiam ali deixar as fronteiras sem nenhum guarda, e com isso o império correria o risco de ser invadido, principalmente Roma. Então, diante desse perigo, o que o Império Romano fez foi conceder um lugar, não de fala, mas de veto, não de fala no sentido de voto, né, mas de veto. Então, veja bem, historicamente, a plebe, o plebeu, o subalterno, e eu poderia trabalhar com outras inúmeras nomenclaturas aqui, de acordo com a corrente sociológica, né? Ela foi excluída. A elite sempre ocupou o espaço de fala, porque o espaço de fala é um espaço de controle. Espaço de fala, como vai lembrar Manuel Castells, é um lugar de poder. Quem domina a comunicação domina o poder. Então, você não pode dar fala a alguém que coloca ao grupo que está no poder em risco. Então, existe uma sistematização do espaço de fala. A gente não pode esquecer. Historicamente, o Ocidente sistematiza o espaço de fala. A gente não para pensar nisso. Né? A ponto, por exemplo, de quando você muda a linguagem, quando você sai da oralidade, porque até aqui, né, até meados aí da Grécia Antiga, você tinha, né, uma oralidade muito presente, depois você começa a armazenar essa oralidade nos escritos, né, em pedras lapidadas, né, ou seja, a própria organização das histórias, como se vocês tiverem oportunidade, não sei se vocês já foram, no Fórum Romano você tem as lápides que foram organizadas para contar a história de Roma, mas antes disso, né, o Império, a era clássica grega é organizada pela oralidade. Quando você tem a inserção da escrita de forma mais forte, uma das primeiras pessoas que vai se posicionar contra vai ser Platão, dizendo que é Sócrates. Ninguém sabe exatamente, né, se Sócrates é a criação de Platão ou não. Mas, enfim, Platão posiciona Sócrates, né, na sua escritura, dizendo que o alfabeto é uma das piores invenções, porque ele considera
que você limita a capacidade de memória. É o contrário, né? Mas ele tá preocupado ali com quem é que vai dominar essa tecnologia, quem é que vai dominar o alfabeto, né? Então, o verdadeiro conhecimento só pode ser organizado de acordo com a oralidade. Bom, isso de fato não vai acontecer, Platão não né, vai ficar para trás nesse sentido. Aristóteles já vem com uma outra interpretação, e a escrita acaba sendo um modo de organização social da memória. Você passa a armazenar a memória, tudo aquilo, os registros do social, né, a partir da criação do manuscrito, da linguagem escrita. Uma segunda revolução da oralidade para a manuscrita é a primeira, da manuscrita para a impressa é a terceira. Então, a segunda revolução comunicativa que é considerada dentro da teoria da comunicação é a imprensa. Como vocês sabem, a imprensa, ou melhor ainda, a prensa, muito antes da imprensa, ela é organizada por um empreendedor chamado Gutenberg. O Gutenberg, ele vai fazer a prensa dos tipos móveis, né? Ele vai organizar ali uma tecnologia diferente, inclusive, porque a prensa já existia na China há muito tempo, mas ele vai organizar os tipos móveis, que o tipo são as letrinhas, né, que você vai encaixar nessa máquina, e essa máquina vai permitir você imprimir livros de forma homogênica muito mais rápido, né? A Revolução Luterana só foi possível porque Lutero ali já teve acesso à prensa e conseguia imprimir a Bíblia de forma muito mais rápida, em língua vernácula. Mas, ainda assim, é uma revolução, eu não digo burguesa, mas de alguém que está ligado às letras, né? Não é uma revolução do subalterno, muito menos de um operário e tudo mais. É de um empreendedor. Mas a partir da prensa, né? A partir da prensa, você tem aqui algo muito interessante, porque a prensa ela consegue imprimir em linhas muito retas, e essa linha reta, essa arquitetura de linha reta, ela começa a influenciar na própria arquitetura e organização social. Olha que interessante. Por exemplo, na expansão marítima, né, e a imposição do sistema ocidental, a gente vê alguns elementos dessa organização da prensa. Por exemplo, as cartas náuticas que antes eram feitas né, de forma manual, elas passam a ser impressas. E você agora consegue ocupar com mais precisão os lugares desconhecidos. E com o que você ocupava? Como você narrava esse mundo desconhecido? Com letras. Onde você não conhecia nada, você ocupa com letras. Então, se existe uma floresta, ao invés de se pintar uma floresta, você escreve floresta. Um tempo atrás, quando eu fui, muito antes de fazer a minha tese de doutorado, eu visitei um antropólogo que infelizmente morreu, o Sérgio Domingues. Foi professor da Unesp há muito tempo. Cheguei na casa dele, tinha livro, a casa dele estava... Ele era um anárquico, assim, se assim eu posso dizer. A casa dele estava assim, bem deteriorada, e ele lia muito, e o quarto dele, eu entrei assim na casa dele, ele me convidou para entrar, a casa dele era toda tomada por livros, o quarto tomado por livros. Para eu me sentar no sofá, eu tive que retirar os livros para que eu pudesse sentar. Eu fui ali conversar com ele, que eu falei para ele, né, fui anunciar ali para ele que eu estava fazendo a pesquisa com os Kraô, eu vivi um ano com essa etnia, e eu tinha ido ali para trocar uma ideia, porque ele era um dos especialistas, ele viveu quase 20 anos com os Kraô, e eu queria trocar uma ideia com ele sobre isso. E aí ele me falou o seguinte: olha, a perspectiva cosmológica desses povos não ocidentais é da experiência total. Então, se ele te explica o que é uma floresta, e a própria ideia de floresta é totalmente questionável, porque floresta é o nosso conceito sobre algo que eles não têm, porque floresta é, na verdade, um conceito. Eu posso aqui falar por várias palavras, né, em Kraô, que não significa, que não definiria o que é floresta no Ocidente, e vice-versa. Eu poderia definir, né, o sentido, o código, o nosso arcabouço simbólico não dá conta de explicar o que é floresta em Kraô. Então, quando eu cheguei ali para explicar para ele, né, que eu ia viver com os Kraô, ele me falou assim: olha, você vai ter uma experiência diferente, porque você vai começar a viver a partir
do tateamento, da experiência total. Então, enquanto nós nos expressamos, nos organizamos e conhecemos o mundo a partir dos livros, e eu posso perguntar para cada um de vocês aqui, quem de fato conhece a floresta amazônica aqui, quem é que já esteve dentro da floresta e teve uma experiência xamânica, eu gostaria até de ouvir vocês aqui, se vocês já passaram por isso, ou se chegaram perto de passar por isso. Mas quando eu falo floresta amazônica, experiência xamânica, alguns de vocês, ou todos vocês, sabem do que eu estou dizendo. Mas aonde vocês aprenderam? Eu arrisco dizer que vocês aprenderam quase tudo, quase 99% da vida de vocês, não pela experiência, mas pela leitura, pela mídia, pela internet. A nossa experiência de mundo, ela é mediada por tecnologias, e a primeira delas é a fala, tá? Mas mais do que isso, ela é mediada por tecnologias ocidentais, a escrita, o letramento, o impresso, o áudio, as tecnologias audiofônicas, né? As tecnologias imagéticas, reticulares, digitais e tudo mais. A experiência dentro de uma floresta é uma experiência das sensações. Os Yanomamis, eles raspam a sobrancelha para enxergar melhor a floresta, porque a floresta comunica com eles. Existe uma comunicação direta. E aonde que está contado, onde que está narrada a história dos Yanomamis na nossa historiografia? Em lugar quase que nenhum, porque o Ocidente narrando sobre o outro, ocupando as florestas com letras, com organização tipográfica. Por exemplo, eu adoro estudar a cartografia do século XVI, século XVII, eu estudei bastante. Na Europa, um período que eu passei na Itália, eu tive contato com alguns, e eu conheci o Diogo, as cartografias do Diogo Homem em Portugal. É muito interessante como os portugueses nos olhavam, né? E assim, esse nos olhavam, nós aqui, digamos que nós somos, né, mais ocidentais do que praticantes de uma cosmologia não ocidental. Mas, enfim. Então, olha só, onde não existia, vocês estão enxergando aí? Vocês estão conseguindo enxergar bem? Sim. Certo. Aonde não existia, aonde era desconhecido, o que você colocava? Terra incógnitos. Ou seja, você usava o latim aqui para ocupar esse espaço. Lugares que eram místicos, como a Amazônia, né? Terras canibales, né? Terras de canibais, você tem aqui nessa região toda, né? Aqui a expressão de terras canibais. Então você faz, né, grandes riscos, ocupa com letras garrafais os lugares desconhecidos. Tem um antropólogo que eu adoro, muito pouco traduzido no Brasil, chamado Philippe Decolat. Ele tem um livrinho que foi traduzido agora, Outras Culturas, Outras Naturezas, mas vale a pena ler as outras obras em inglês dele. Ele vai falar, por exemplo, de como os norte-americanos, na década de 50, década de 40, imaginavam a floresta amazônica, porque era totalmente desconhecido. Então, nos relatos dos norte-americanos, tinha relatos de disco voador, são coisas assim, absurdas, que quando eu vejo a Spivak falando sobre o ritual das mulheres na Índia, a partir de uma crítica do olhar britânico, né, isso me desperta a pensar como o Ocidente narrou a história dos outros sem ouvir os outros, ocupando simplesmente os lugares, literalmente com a violência física e a violência simbólica. Então, a narrativa do Ocidente, documentada sobre, né, o outro, é a produção de certezas. Quem inventa a ideia de certeza é o Ocidente, a ciência. Hoje, eu quero aqui fazer uma ressalva à ciência, que a ciência já não vive mais, né, o período das certezas, né? Você tem aí, desde da teoria da relatividade do Albert Einstein, as incertezas. Aí você vai ter prêmio Nobel de Química, como o Prigogine, falando sobre a teoria matemática das incertezas, né? Você não pode levar isso como uma certeza. A ciência não busca uma verdade, a ciência busca o estudo de uma hipótese, ou de testagem dessa hipótese, se ela é positiva ou negativa. Mesmo se ela for positiva, ainda assim pode outro, ali na frente, né, reorganizar essa ideia de um outro modo e a sua hipótese cair por terra. Então, essa narrativa das certezas vai até Kant, né, de uma razão instrumentalizada, né, de um sujeito que domina o objeto. Por exemplo,
eu não sei no direito, mas eu que trabalhei com povos ameríndios, eu tive um problema gigantesco na minha tese de doutorado. Porque a primeira coisa que eu já tinha lido a Spivak, né? Mas depois eu comecei a ler esses outros autores que eu coloquei aqui para vocês, tem inúmeros outros que depois a gente pode falar, mas uma coisa que me inquietava muito, bom, eu vou lá para a comunidade, aonde eles vão falar no meu trabalho da minha tese de doutorado? Como é que vai ser isso? Então eu tive que criar uma metodologia, porque já que eles não dominam a organização da escrita, porque não é que eles são analfabetos, você chegar e falar que uma comunidade ameríndia é analfabeta é o pior erro. Os ameríndios, a América Latina de forma geral, é uma diversidade da oralidade, mesmo as populações que não são ameríndias que vivem aqui. Por isso novela faz tanto sucesso. Ouvir as histórias, isso é ancestral, ouvir história, a contação de história. A oralidade está muito presente na América Latina. Então, se eles não dominam a escrita, porque a organização cosmológica deles é diferente da minha, eles não são ocidentais. O que é ocidental? Eu não respondi lá atrás. Martin Heidegger, um filósofo alemão, vai dizer o seguinte: Ocidente é todo aquele que vive sobre a égide greco-romana, ou seja, sobre o pensamento greco-romano. Aí eu acrescentei greco-romano, judaico-cristão, porque os outros autores vão trazendo esses elementos, né? Da ciência, da informação, do Big Data. E a ciência especificamente, desde o método de Descartes, vai viver esse sujeito-objeto. O sujeito é o sujeito que fala, o objeto é o que não fala. Ele é dominado. O que é sujeito-objeto? É uma redução de sociedade e natureza. Quem é o primeiro filósofo que faz a separação, segundo o professor Máximo de Felice, desse lugar? Platão. Depois René Descartes com René Descartes, com o método, vai aprofundar essa relação de separação do homem da natureza. Ora, se você é um subalterno, não é? E passa a ser objeto, né? E aí eu vou pegar aqui uma linha marxista agora, de um materialismo histórico, onde é que você vai ser sujeito? Nunca. Nunca. O tempo inteiro a Spivak está ali falando de um materialismo histórico. Como vocês sabem, o materialismo histórico se organiza pelas classes, pela luta de classes, né? O material, a sociedade se explica pelo material. Então, na perspectiva desses autores decoloniais, né, com forte influência gramsciana, marxista, por mais que eles usem a palavra sujeito para determinar um alguém dentro da pesquisa ou da linguagem científica, essas pessoas sempre são organizadas como objeto. Aí eu volto a dizer, na minha tese de doutorado eu tive um problema porque eu me perguntava, primeiro que os ameríndios não são meus objetos, eles são meus parceiros de pesquisa. Então eu tenho que pensar na metodologia. A Suzete está aqui, ela trabalha com refugiados. Para pensar, Suzete. Quando você vai organizar o seu objeto de pesquisa, a partir do momento que você determina que os refugiados são objetos, você está subjugando. E é um problema da ciência de forma geral, que muitas vezes o cientista não pensa sobre isso. Então, qual que é a saída? Bom, primeiro que você tem que chamar para eles participarem da pesquisa, existem metodologias para isso, produção partilhada do conhecimento, eles vão participar da narrativa junto com você e tudo mais. Mas não pode ser objeto, não é? O que a Spivak faz, esse texto é tão importante, porque ela causa, né, ela coloca um problema central na ciência, do objeto, do sujeito que não fala. Isso é tão interessante, porque até então nós recebemos a ciência assim como ela é, nós não questionamos os métodos que são aplicados, nós não oferecemos, e olha só, quem somos nós para oferecer alguma coisa? Mas nós, enquanto sujeitos da pesquisa, nós não oferecemos lugar para diálogo com esse objeto. Isso para falar de uma pesquisa clássica, né? Mas voltando aqui ao assunto, essa perspectiva de objetificação das coisas, de retilineação das coisas, expressão do impresso, da organização da escrita, né?
ela vai bater tão forte na perspectiva científica, né, que, por exemplo, o Nicolau Copérnico ele já imprimiu a Revolução das Esferas Celestes em 1543, e a partir do momento que Copérnico tem uma aceitação da comunidade científica, uma legitimação da comunidade científica, a impressão de Copérnico passa a ser uma lei, a lei copernicana. Copernicaniana, exato. Passa a ser leis de Newton. Até o período iluminista, o que a ciência fazia eram leis. São metáforas que eram cristalizadas e que ninguém ousava questionar. Quando questionava, você tinha que passar, né, até hoje isso acontece, por uma comunidade científica. O que é a ciência hoje? São lugares de validação. Né? E eu imagino, se eu lendo aqui a história, não, como eu já disse, eu não sou uma pessoa do direito. O que é o direito? São lugares de validação. Validação de metáforas cristalizadas. As pessoas obedecem o código ou não obedecem o código? Elas né, fazem uma difamação ao código, elas praticam crimes contra o código, trava-língua. Isso aqui está fora do lugar. A ideia de homogeneização do mundo, de narrativa do Ocidente sobre as coisas, chegou a tal ponto, gente, para quem estuda história do Ocidente, é muito interessante. Alberto de Vrede, em 1577, ele tem um modelo simétrico do corpo, como se deve organizar um corpo dentro de uma caricatura. Quando os piratas, né, os ladrões piratas que vinham aqui para invadir e saquear as Américas, vinham aqui para as Américas, eles faziam os relatos, né? Os relatos do diário e os diários de bordo. E aí eles faziam muitos desenhos, né, de como eram as coisas, né? Por exemplo, esse mapa aqui do Diogo Homem, o Diogo Homem nunca veio ao Brasil. Ele pegava o diário de bordo do navegante, traduzia o que estava escrito em desenho, tá? O Diogo Homem nunca veio no Brasil. O de Vrede, ele criou um modelo simétrico para os corpos. Da mesma forma que você rascunhava os mapas, você rascunhava de forma homogênea os corpos. Esse aqui, não sei se vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo o meu mouse mexendo em azul? Estamos sim. Tá. Esse aqui é o Tupinambá a partir do modelo de Vrede. Ele é rascunhado a partir do modelo de Apolo. Então, os primeiros estereótipos, né, que eu vou criar a partir da leitura do olhar ocidental, ele vem de uma homogeneização, de uma narração de mundo, que é um olhar etnocêntrico, né, ocidental sobre as coisas. Então, olha só, como eu não sei nem descrever, né, e ainda assim não poderia falar para a sociedade que a cor desse ser humano aqui, aliás, isso aqui não era nem um ser humano, né, ele era um animal, mas enfim, depois a gente pode falar sobre Levi-Strauss, sobre né, a relação homem-deus nesses encontros. Mas, enfim, para o Ocidente não é um ser humano, é um animal que tem cor, que se parece com um homem, tem cor de pele diferente da minha. Eu não posso chocar a sociedade. O que eu faço? Uso o modelo de Vrede. Eu homogeneizo, porque aí eu consigo explicar para a sociedade que existem homens no Novo Éden, porque a América é meio que um retorno à perspectiva bíblica, né? Porque o mundo ele já estava todo dominado, as rotas já estavam todas dominadas. Quando eu vou usar a palavra descobrir aqui no sentido de desvelar. Então, quando a América é desvelada pelo Ocidente, mas no olhar dos ameríndios ela é invadida, a narrativa que chega na Europa não pode ser uma narrativa que vai apavorar a sociedade. Ela tem que ser uma narrativa mais amistosa. Então, usa-se, né, os modelos de homogeneização, né, ou seja, de padronização, de simetria,
para explicar quem são esses povos do Novo Éden. Imaginem vocês naquela época. Então, chegamos aqui a Walter Mignolo, né, que é um decolonial clássico, que ele tem essa ideia, né, esse livro, que é a ideia da América Latina. Né? A América Latina é uma invenção. Você despreza totalmente a Bia Ayala, né? Os Craôs têm uma explicação que é Pierre Caron. A ideia de mundo Craô é Pierre Caron, a Bia Ayala, os povos são os povos andinos, né? Recentemente eu estava na Bolívia, recentemente não, 2016 eu estava na Bolívia, teve um encontro de todos os povos andinos ali, de povos ameríndios, na verdade, não são andinos, os povos ameríndios, era um encontro interamericano, e eles estavam reivindicando a Bia Ayala, a expulsão dos povos não ameríndios, né? Porque como os ocidentais não reconhecem a América Latina, né? Esses povos, aliás, não reconhecem a Bia Ayala, esses povos não reconhecem a América Latina. A América Latina, a ideia de América Latina só trouxe destruição para esses povos. Mas onde eles falam? Eles não estão dentro do mecanismo. Aí que está a grande questão, né? Onde eles falam? Onde é que essas vozes emergem, né? E aí a Spivak coloca uma coisa muito interessante aqui, ó, que confirma, né, ou pelo menos indica, né, um ponto, digamos assim, de afirmação nisso tudo que eu estou falando aqui, estou jogando um monte de coisa aqui em cima de vocês, porque é um curso de 6 meses. Eu estou colocando em 40 minutos. Então, ela tem aqui, da mesma forma, né, que as viúvas, né, elas, de autoimolação, né, foi celebrada a partir de um erro gramatical, a ideia de índio americano também é celebrada a partir, né, de um erro factual por parte de Colombo. Como vocês sabem, a palavra índio é totalmente preconceituosa. É um erro gramatical, por isso a gente fala ameríndios, povos originários, povos autóctones. E isso ainda não representa o que eles são, porque a diversidade é tamanha que cada povo se organiza de uma forma. Entre os Craô, a palavra índio é muito interessante. Quando eu estava lá, chegava o dia do índio, foi agora recentemente, né? E aí os Craôs se vestiam de índio. Até pouco tempo atrás, eles se vestiam de índio. A ideia estereotipada ocidental, porque a escola chega dentro do território e comemora o dia do índio. Então, até pouco tempo atrás, porque eu convivo com os Craô desde 2002, eles comemoravam o dia do índio. O índio é outro. Não são eles. Eles não se reconhecem nesse lugar. Não é? Mas a história chega pronta, ela chega enlatada, né? Ela chega dentro das escolas, ela chega, né? O que na antropologia a gente chama isso de mundo dado. O mundo já é dado para você, você não questiona muito isso. Bom, aí eu vou retomar aqui o Sloterdijk, porque ele vai falar o seguinte, olha, a Spivak ela vai o tempo inteiro falar dos impérios, né, a perspectiva dos impérios, imperialismo e tudo mais. Para esse cara, essa ideia do imperialismo ela já está em crise já faz algum tempo, a crise dos impérios está em ruínas. Né? Por quê? O Ocidente ele tentou formar, ele formou várias bolhas e algumas dessas bolhas tentou ser global. Quais são essas bolhas? Por exemplo, ele vai falar o cristianismo pelas cruzadas. Vai tentar levar a palavra de Deus por todo o globo. Aí vai esbarrar na diversidade islâmica, na diversidade muçulmana, na diversidade hinduísta, lá. Né? Então, a bolha que nasce pequena tenta ser global, processo de globalização, né, potencializa isso, mas esbarra na diversidade e se explode e vira espuma. Então, o mundo já não é o mundo das certezas, já não é o mundo dos impérios, já não é o mundo do concreto. Existe até um marxista famoso chamado Berman, que ele vai falar que é o seguinte, tudo que é sólido se desmancha pelo ar. Né? O Sloterdijk não é marxista nem nada, como eu mostrei para vocês, ele é nietzschiano, tem uma ligação ali com a crítica nietzschiana muito forte, com a fenomenologia, mas ele tem essa ideia da espuma, que é muito interessante. Assim como o Bauman tem a ideia do mundo líquido, né? E essa diversidade,
né, nesse mundo líquido, nesse mundo das espumas, ela explode porque nós estamos conectados, né? Essa diversidade ela começa a esbarrar num espaço ampliado. Antes era limitado, porque a imprensa ela é parte da revolução burguesa, quem vai controlar são os burgueses e tudo mais. Vai ter uma perspectiva da classe operária, letrada na Inglaterra, que é um caso único, que vai se organizar a partir da leitura, né? Toda casa de operário do século XIX, né? Século XIX, século XX, você tem livros de literatura, então as pessoas leem bastante, elas se organizam, elas são letradas, mas não tem espaço de fala. Por quê? Porque a burguesia, de certa forma, organiza todos os lugares do debate público. A burguesia, a partir da Revolução Burguesa, faz isso, e a Revolução Operária nunca aconteceu. Então, esse espaço limitado, espaço ampliado, né, ele se alterna a partir do momento quando você tem a entrada do Big Data, né? Então, a conexão de tudo e todos, e aí eu nem sei se cabe mais a gente falar aqui de revolução operária, porque aí eu já estou numa outra chave de leitura, ou de revolução subalternos, ou como vocês acharem melhor. Esse debate ele está um pouco desgastado nessa perspectiva que a gente vive hoje. Primeiro porque, da mesma forma que a burguesia ela tenta homogeneizar, né, a partir do uso do capital e das organizações sociais, depois, né, que ela toma o poder dos nobres, ao mesmo tempo que isso acontece, as camadas populares, e principalmente as operárias, não conseguem fazer a revolução. Quando você tem a conexão de tudo e todos, essa pauta ela perde espaço para as causas ambientais. Então, hoje tem uma filosofia ambiental, né? Você tem um olhar sobre a Amazônia muito forte, a sociologia do meio ambiente muito forte, né? Então, a gente está vivendo um mundo complexo, que tudo está conectado. Se você complexo não é de complicado, Edgar Morin vai explicar isso. Complexo é de tudo está conectado, é tecido. A palavra complexo vem da palavra tecido no grego. Então, tecer junto, né? Na verdade, a tradução acho que seria melhor essa. Complexo é um tecer junto. Então, por exemplo, se eu desmato a Amazônia, além de eu atingir os povos ameríndios, que automaticamente vão para as redes digitais fazer protesto, que vão acionar entidades internacionais, também modifica os nossos rios voadores, que interferem na soja. Então, a gente vive um mundo complexo, onde tudo está conectado e hiperconectado nas redes digitais. Então, digamos que a pauta subalterna, né, ela está organizada em rede hoje, mas já não tem mais a perspectiva da revolução operária. E aí alguns autores que vão explicar um pouco sobre isso, né, que eu poderia citar aqui, Communication Power, do Manuel Castells, Poder da Identidade, né, que ele vai falar da diversidade, como a diversidade ela vai assumir esses lugares, e aí a diversidade não importa a posição ideológica, fundamentalismo religioso, cristão, movimentos ambientais, movimento ameríndio, indígena, né, que ele vai falar do movimento zabatista, vão reivindicar os lugares de identidade nas redes digitais, né, também um outro livro que eu recomendo, Nova América Latina, Netativismo, o professor Máximo de Felice, ele vai falar das experiências, que é o centro de pesquisa que eu faço parte na USP. A gente fez uma pesquisa na Europa, África e América Latina sobre esses lugares de fala. Tem esse livro também dele que ele lançou individualmente, Máximo de Felice, Netativismo. Então, diante, né, do meu desafio aqui, nem todo mundo pode falar, tem mais espaço, fala quem tem mais poder. Tem mais espaço de fala quem tem mais poder, né? Essa é a lógica que o Castells vai trazer, mas isso não quer dizer que não existe resistência, né? O netativismo é um ato de resistência, né? E hoje qualquer pessoa fala, agora a grande questão é quem está ouvindo e qual o alcance, né, desse lugar de fala. Acho que é isso que eu queria falar. Bom, só lembrando que o artigo 19, Declaração Universal dos Direitos Humanos, a liberdade de opinião e expressão, né, é um direito universal do homem. E é isso, gente. Obrigado.
desculpa aí a loucura, eu tentei adiantar, acho que eu me atropelei, não sei se vocês conseguiram me acompanhar, mas é um pouco disso que eu queria passar para vocês. Deixa eu nem sei onde eu estou. Deixa eu parar minha apresentação. Uau, hein? Caramba, não foi uma apresentação, nem uma aula, foi um curso mesmo. Nossa, professor Tiago, tem nem palavras. Eu acho que até conversei com algumas pessoas aqui que estão assistindo, estão todas encantadas. Eu também, que bom que te falaram que era mais tempo. Que ia ser uma pena te ouvir só por 20 minutos. Foi, acho que brilhante, acho que todo mundo aqui adorou. Eu vou fazer a minha fala bem rapidinha e eu fui anotando algumas coisas que você foi falando, isso vai ficar mais interessante ainda do que eu tinha pensado. E aí a gente já abre depois para o debate, para as perguntas, né? Para observações, provocações, reflexões. Quem quiser, acho que pode escrever no chat. Isso. Aí, quem quiser escreve, acho que, tipo, que quer falar e a gente vai abrindo. Bom, então, achei, assim, fantástico. Eu, particularmente, não tinha ainda tido contato, né? Imaginei que seria, assim, incrível. Fiquei sabendo que tinham textos, né? Texto, mas confesso que eu acabei nem lendo. Falei, acho que vamos ver o que vai vir pela frente, né? Então, eu achei, assim, maravilhoso. E o que eu tinha preparado são reflexões um pouco sobre essa questão, né? E é sobre isso mesmo, eu acho, assim. Se ele pode falar e depois, como você bem colocou, né? Mas quem é que dá ouvidos, né? Essa frase, né? Então, vou colocar aqui o que eu, enfim, as minhas próprias reflexões da minha experiência como defensor público. Acho que talvez isso é legal, isso talvez pode agregar algumas coisas que eu acho na prática, né? Do subalterno. Não sei se a gente pode falar também do que está em situação de vulnerabilidade, né? O vulnerabilizado, vamos dizer assim, que nem o professor Boaventura coloca, né? Eu li uma vez no texto dele, o que a nossa sociedade vulnerabiliza, que ninguém pode ser a mesma coisa, né? Ninguém é subalterno em si, né? Se existe um subalterno é porque alguém acabou, a gente criou entre nós uma hierarquia, alguém que tem mais poder, né? E por aí vai. Então, sobre essa ação do oprimido, do vulnerabilizado, na defensoria é nosso trabalho, né? Nosso dia a dia, a defensoria ela surge para defender, para lutar, para ampliar a voz desses grupos que se encontram na situação, né? Então, foi isso que eu pensei um pouco em trazer. E aqui eu pensei em alguns exemplos, né? Então, eu anotei aqui 7 grupos, mas vou ser bem rapidinho, gente, para falar também e ainda trazendo algumas coisas, algumas reflexões que o professor Tiago acabou comentando, algumas frases dele que aí dá para trazer. Por exemplo, quem é que dá ouvidos, né? O subalterno pode falar? Ele pode falar, e se ele falar, quem é que dá ouvidos a ele, né? Eu acho que na nossa atuação, a gente pode pegar isso trazendo. O professor Tiago falou da questão mundial, histórica, né? Mas se a gente for pegar, eu acho que no nosso dia a dia, né, a situação, por exemplo, das pessoas que são presas. Bem interessante, numa audiência. E aí também com o que o professor Tiago falou, também trazendo sobre o espaço de fala e o espaço de controle, né? Para mim, isso sempre me deixou um pouco aflito, né? Sobre esse juridiquês. Quantas vezes, foram algumas vezes, que eu já fiz uma audiência de custódia. A audiência de custódia, para quem não sabe, quando a pessoa é presa em flagrante, em 24 horas ela é apresentada por um juiz que vai decidir, né? Se a pessoa vai responder o processo preso ou solta. Eu lembro muito bem de um caso que, enfim, passou a palavra para o Ministério Público, passa a palavra para a gente, né, para a defesa, e o juiz decide. A pessoa virou para mim e falou: doutor, o que aconteceu? Eu vou ficar preso? Aí eu falei: vai. Aí ele ficou desesperado. Porque ele falou, né, deferido o pedido, Vossa Excelência, pelo pleito, né, não sei o que lá, da prisão, configura-se o flagrante, homólogo, regular, tem de vista os requisitos, os objetivos, a pessoa não estava entendendo nada do que estava acontecendo, né? Outra coisa, ele pode falar? Essa é uma pergunta interessante também para esse ponto. Ele pode falar? Quantas vezes temos aqui um monte de gente da defensoria também. Aliás, deixa eu agradecer também o convite na pessoa, né, da Gisele, está aqui, Luciano, Rafael Brasil, Alexandrina, toda a equipe, né? Eu não falei nome, só agradeci, falei que é uma felicidade imensa estar aqui, mas não agradeci toda a equipe da Escola Superior e parabenizar, né?
Viu, Gisele Luciano, tô aqui, Alexandrina, obrigado, parabéns, está muito massa o evento. A gente tem aqui, ó, a Carol, a Beatriz, a Marcela está aqui, enfim, enfim, são todas as assessoras que trabalham na área criminal, na Defensoria Pública, a Naila. E nas nossas audiências, a pessoa que está lá, que pode receber uma pena, né, já está respondendo um processo criminal, ou seja, a vida dela, tipo assim, um juiz vai decidir a vida dela, né? Ela está lá, colocada lá. Muitas vezes uma pessoa em situação de rua, tá? Vamos falar, é verdade, por um furto do supermercado. Acontece, eu faço quase toda semana audiências dessas. A gente faz a defensoria, a gente até trouxe isso, saiu até, fez um barulho até na mídia quando a gente trouxe que 20% das audiências de custódia da defensoria, a cada 5, uma era de furto de supermercado. Então, uma pessoa que está em situação de rua, né, que furtou comida, que vai ter o futuro decidido por um juiz, um promotor, um defensor, todos ganhando salários tipo, altíssimos, né, todos com casa, enfim, todo esse aparato, e quando ela quer falar alguma coisa, ela não tem espaço. Ela não tem espaço para falar. Depois fala, não, agora não. Você vai falar só lá na frente. Agora quem fala é a gente, né? O juiz ou a juíza fala. E aí a pessoa só tem que responder os dados. Ela quer explicar o que aconteceu, ela não pode explicar o que aconteceu, né? Então, será que ela nem tem o espaço? E aí, quando a gente vamos trazer isso agora para uma audiência, quando vai decidir o futuro dela, no interrogatório, quando ela fala, quem que dá ouvidos para ela, né? Quando uma pessoa em situação de rua fala, quem que dá ouvidos a ela, né? Uma mulher vítima de violência doméstica também. Por isso que isso aí, como bem colocou o professor Tiago, né? Vai ser muito bacana ouvir também. Tem muitas mulheres aqui, mas isso tipo que eu ouço, né? Que a gente ouve. Já ouvi de algumas amigas que uma delas já me falou que jamais iria numa delegacia, por exemplo, se fosse estuprada. Tipo, para que eu vou lá, né? Vou lá para quê, né? Para que uma pessoa em situação de rua vai procurar? Vou trazer um outro exemplo que eu anotei aqui. Vítima de violência policial. Aí eu tive a experiência muito gratificante de poder ficar 2 anos na coordenação do nosso núcleo de direitos humanos. Lá a gente recebia toda semana, quase todo dia, familiares vítimas de violência policial. Aí eles vêm contar que casos de letalidade policial mesmo. E aí, vale a pena falar? Ele pode falar? Alguém vai dar ouvidos? Né? E se ele falar, o que pode acontecer com ele? Né? A gente orientava, ó, a gente não tem como oferecer proteção. Você quer fazer essa denúncia mesmo? A gente vai fazer, a gente leva para a corregedoria e tudo mais, a gente vai com vocês na corregedoria, vai na delegacia, a gente pode ajuizar uma indenização constitucional, tá, mas e a polícia for na minha casa, né? E se esse policial for lá e se vingar, e o que pode acontecer? A gente fala, olha, então aí infelizmente, a gente não consegue oferecer, né? Nem a gente, nem o Estado. Aí fala, doutor, então melhor não falar nada. Então nem registrar nada. Então a família, né? A mãe teve o filho morto e aí ela prefere nem falar, né? E, nossa, foi vindo várias coisas na minha cabeça, né? Então, mesmo se o oprimido tiver poder de fala, vale a pena ele falar algo, né? Também voltou nos papos dessas pessoas que podem falar ou não podem falar. Olha só que interessante também, algo que me veio na cabeça. Uma pessoa que, vamos botar a pessoa em situação de rua mesmo, né? Eles podem falar? Olha só que interessante. Falar para quem, né? Eles podem falar no fórum? Muitas vezes não, porque o fórum tem vestimentas adequadas para você entrar. Então, se você está de regata, se você está de chinelo, se você não está, você não consegue nem pisar no fórum, né? Muitas vezes também em outras instituições também, né? O preso pode falar? Vai falar para quem? Se ninguém vai visitar o preso. A gente foi, como núcleo de direitos humanos, no presídio de Planaltina, acho que foi em 2020. Aí depois nós voltamos em 2021, quase um ano depois. E aí, alguns presos, eu fui nas 2 vezes, né? Então aí alguns presos falavam, você lembra de mim e tal? Aí um falou assim, como que eu vou me esquecer? Você foi a única pessoa, vocês foram as únicas pessoas, além dos policiais penais que eu vi em um ano. Então,
E aí lá eles falam, né? Eles falam para a gente. E a gente consegue fazer o quê com o que eles falam? Muitas vezes a gente não consegue fazer nada. A gente faz um relatório, a gente faz recomendação, a gente faz reunião e consegue alguma melhoria para não falar quando não piora, né? Porque eles falam e depois eles são, algumas vezes, né? Que eles nos contam, sofrem retaliações, sofrem tortura, violência. Então, assim, a questão do subalterno, a questão de quem dá essa situação, pode falar mesmo, né? Se falar, vale a pena falar. E se ele falar, quem vai ouvir, o que pode acontecer, né? Uma coisa muito legal também, eu peço até desculpa se o que eu estou falando não tem muito a ver exatamente com o texto mesmo, né? Mas é o que eu achei que eu podia agregar, né? O que eu poderia oferecer, né? Foram algumas coisas da nossa vivência da defensoria e, enfim, também a proposta eu acho que é debates, né? Para a gente conversar, então achei legal. Uma coisa que outra coisa que o professor Thiago colocou muito bacana sobre essa questão de ter experiência ou de ouvir falar, né, pelas tecnologias, né, pela mídia. É outra coisa que muda completamente e a gente na defensoria consegue ter um pouco mais, né? Então, quando a gente, e aí são várias áreas, né? Como, por exemplo, quando a gente está em audiências, né, ou em processo, muitas vezes juízes, promotores não têm esse contato, né, e são influenciados pelas tecnologias, a gente ouve coisas surreais, né? Essas coisas que nós estamos vivendo em tempos de fake news, de achismos, de senso comum e repetindo discursos que você fala, meu Deus do céu, mas mano, não é possível, né, que alguém, né, que poxa, estudou, né, estudou tanto, superior, a educação formal é tão completa, né, começa a repetir uns discursos que assim são completamente sem ter noção nenhuma de vivência, né, e fora de realidade, essa questão de estar numa bolha, tá vivendo no mundo que não tem absolutamente nada a ver com o mundo real. Então, vamos botar, alguma coisa, botar um exemplo, um juiz vai decidir dá para falar várias coisas, tá? Mas bem rapidamente. Um juiz vai decidir, por exemplo, desde se uma mãe pode ou não pode cuidar de um filho, com o olhar dele, que teve tudo, vamos botar uma vida super privilegiada, bom, vou falar de mim então, para não falar de outros, assim, eu tive, né, uma vida muito, muito privilegiada. Se eu não tentar me aproximar, como que eu vou julgar se alguém que está vivendo um bairro periférico, com a minha realidade, pode ou não pode criar? Então, não, eu acho que é melhor para essa criança, em vez de ficar com os pais biológicos, em vez de eu falar que o Estado tem que fornecer o básico, eu acho que é melhor para essa criança ir para uma, né, ser retirada da família, para uma família que vai oferecer aula de natação, aula de inglês, porque eu sei o que é bom para ela com o meu olhar, né? Outra coisa, o juiz vai decidir, ele acha que ele sabe como que acontece uma situação de vivência. Vamos dar um exemplo que eu vi bem prático, não vou citar nome, né? De que a mulher, a moça na audiência de custódia falou que estava assim guardando a droga porque estava precisando, estava sem emprego já fazia muito tempo e tinha 2 filhos para cuidar, o marido abandonou e ela estava precisando de dinheiro, certo? E olha a resposta do juiz ou da juíza que fez essa audiência, falou: o que a senhora fez foi muito grave, a senhora colocou uma criança em risco com drogas. A senhora deveria perder o poder familiar dessa criança. Então, assim, é uma inversão de valores, é uma coisa muito maluca. Não se consegue colocar na situação e se decide quem tem o poder, quem fala, né? Enfim, e por aí vai, desde a questão de que vai se decidir sobre uma questão de ônibus, sendo que o juiz nunca pegou um ônibus na vida, né? Vai decidir o futuro de uma ocupação de centenas de famílias, sendo que o juiz só frequenta lugares, sei lá, nobres, né? Assim, não tem noção como se. E aí parte de um pressuposto, como o professor Tiago falou, eu parto do pressuposto que são os índios e que eu sei que tudo lá, eu sei como funciona, porque eu vi os filmes, né? Eu ouvia na escola, então eu sei que uma invasão é uma bagunça. Nunca se preocupou nem em, sei lá, e não precisa nem, às vezes, sequer um mínimo um documentário mais crítico ou ler alguma coisa. Não, e parte, é óbvio que tem o preconceito, né? É óbvio, aí é muito mais complexo, tudo que envolve, né? A questão do outro, enfim, do pobre mesmo, né? De quem está do outro lado. O Eduardo Galeano fala, né? Tem uma frase que vira e mexe eu falo também, que o mundo se divide em dois, né?
o mundo se divide principalmente em indignos e indignados, e cabe a cada um escolher de que lado quer estar, né? Quer ou pode estar. Então, parte muito dessa questão. E aí já até, deixa eu ver, finalizando, só porque essas reflexões... uma outra também que eu tinha anotado aqui é a população trans, que a gente trabalha muito na defensoria, né? É isso que ninguém sabe, na verdade, né? E ver os programas de TV que são super transfóbicos, aquelas humilhações, quem é o homem, né? Assim, quem é a mulher, e aí começa. Quem dessas mulheres, né? Quem é o homem, não tem o mínimo de ideia, o mínimo de sofrimento, aí generaliza, fala que é tudo. Enfim, começa aquele show de horrores, não consegue imaginar por que que tem tanta gente. E aí eu vou lembrar de uma fala que eu queria trazer aqui, que eu vi, eu estudei lá em São Paulo, né, na Universidade Mackenzie, e teve um evento lá que a Daniela Andrade, que é uma mulher trans, ela falou algo muito interessante. Ela falou muita coisa legal, toda a fala dela foi trazendo a realidade, né, dela e de muitas pessoas trans. E ela falou assim: eu ouvi dizer hoje que eu sou a primeira mulher trans, a primeira pessoa trans que está falando aqui no Mackenzie, que está aqui dentro do Mackenzie. Mas se vocês andarem 2 quarteirões para baixo, vocês vão ver um monte de travesti trans embaixo do minhocão. Então, assim, por que elas, né? Por que elas estão lá e não estão aqui? Elas estão lá porque elas escolheram estar, né? E ela começou a falar da questão de ser expulso de casa, de não ter acesso à educação formal. E aí, elas têm voz? Cara, foi a primeira vez que uma pessoa trans teve voz na Universidade Mackenzie. Isso, tipo, faz pouquíssimo tempo, né? E por aí vai. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma outra coisa. Eu peço desculpas, minha fala ficou muito confusa. Com certeza ficou. Foram vindo várias coisas na minha cabeça. E eu já vou abrir aqui para quem quiser falar. Uma última coisa das agentes de custódia. Olha só, a defensoria saiu até agora no nosso site, né? Que um colega nosso brilhante, que é o Luiz Henrique, chegou até o STF com uma reclamação, porque até hoje as audiências de custódia que eu falei que sequer deixam a pessoa muitas vezes falar, mas elas sequer estão acontecendo de sábado e domingo. De sábado e domingo, os juízes estão decidindo sem sequer olhar a pessoa, porque a audiência de custódia ela é feita para ver se a pessoa sofreu violência, tortura, né? Essa é uma das principais funções dela, para que a pessoa é trazida para o juiz, não precisa esperar meses, porque até se ela sofreu uma violência não vai dar para ver. E para conversar, porque às vezes o papel é uma coisa, e quando você chega a uma pessoa idosa, é uma pessoa que está na situação extrema de necessidade, uma pessoa que já aconteceu comigo, já é uma pessoa idosa, cadeirante, enfim, uma pessoa que você vê a situação, você sente o cheiro, você olha, né? E isso muitas vezes incomoda. Então, ainda hoje, em Goiás, em Goiânia, aos sábados e domingos, nem sequer trazem a pessoa para audiência de custódia, se decide tudo completamente no papel, né? E foi uma vitória da defensoria conseguir fazer com que algumas dessas audiências agora sejam voltem a acontecer, quem sabe, né? Essa questão, né? Porque muitas vezes a pandemia também foi usada como a desculpa da pandemia foi usada muito para violação de direitos, que aqui é um outro tema, não é o tema de hoje, mas o que se aconteceu também para, né? Enfim, que um outro tema. Poxa, obrigado, gente. Quem quiser pode abrir o microfone, escrever no chat, falar, porque a ideia desse evento é realmente trocar ideias, fazer provocações, reflexões, perguntas, tá? Obrigado. Oi, Felipe. Eu queria só complementar uma coisa que eu achei interessante na tua fala, que sobre as populações em situação de rua. Um tempo atrás eu fui professor da PUC e lá a gente estava debatendo, aqui é a PUC de Goiás, e lá tem o grupo, né, o programa de direitos humanos lá, acho que é a professora Núbia que está lá ainda, não sei se ela está frequentando lá o espaço, os debates, né, das Eu populações em conheço situação. ela é massa. É. Ela participa lá, eu participo também do comitê de população de rua. A gente fez um seminário lá na PUC para a população de rua. Então, aí a gente estava debatendo essas questões, e uma coisa que eu lembro de um dos debates, aqui eu extrapolei, né, como a Spivak ela é indiana e ela vai morar no Ocidente, então são cosmologias muito diferentes, é a cosmologia ocidental, uma cosmologia não ocidental, uma perspectiva hinduísta, né, que tem um choque ali, né, ela tem um choque sobre
esse lugar de fala, mas que também abre ali uma perspectiva do pensamento alemão, que vai influenciar na conversa, no discurso dela, enfim. Existe ali uma troca. Mas, para pensar aqui, por exemplo, as populações em situação de rua, eu me lembro o seguinte, essas populações, elas já não obedecem os códigos padrões, porque ela quer viver fora do código, em muitas situações, corre esse risco aqui. Eu me lembro que existia uma resistência de algumas populações de sair da rua, e algumas populações, outras não, estavam ali por necessidade, então você tem uma diversidade ali dentro, certo? Mas o que é comum entre elas é que esse código, ele é ao menos ressignificado de outra forma. Então, quando você fala a população de rua, ela fala, mas quem ouve né? Ela fala, e quem está ouvindo são os que compartilham o mesmo código que ela, são os seus pares. A grande questão é que a validação desse código não serve na sociedade formal. Então, essas populações, por exemplo, uma época eu fui para fazer área de conflito indígena na região de Dourados. E lá os Guarani Kaiowá, eles... não existe cadeira, cara, entre os ameríndios, né? Isso é uma invenção ocidental. Então, quando eles chegam na cidade, eles sentam no chão. Os Craô também fazem isso. E ao fazer isso, ao quebrar digamos assim, um código social, que é procurar um lugar adequado para se sentar, que é um código que é implícito, né, nas regras sociais, eles são taxados como moradores em situação de rua. Então, você tem populações ameríndias, por exemplo, venezuelanas, peruanas, que circulam nas cidades, inclusive em Goiânia, que não são populações em situação de rua, mas que, ao se comportarem fora do código incluído, né, que é aceito aqui na sociedade, são taxados de outra forma. Então, isso é interessante porque é o seguinte, precisa haver, né, precisaria pensar uma política, ou não sei o que poderia ser feito, mas de entendimento de quem são essas populações que hoje habitam as ruas de Goiânia. Provavelmente já tem alguma coisa nesse sentido. Mas, a partir disso, entender quais os códigos são estabelecidos. E a partir dos códigos estabelecidos, porque eles têm uma linguagem própria, assim como a travesti de rua tem uma linguagem própria, enfim, como as linhas de pesquisa da Escola de Chicago vai falar sobre, a palavra é ruim, mas na época de 1920 era gueto, né? Que vai inaugurar a etnografia urbana. Então, todos esses grupos que habitam, né, a cidade e que não estão dentro dos códigos aceitos de forma geral da sociedade, eles têm modos de operação próprios, internos, esses modos de operação. Com certeza existem atitudes que desagradam esses grupos internamente. Se você desagrada, obviamente, vai valer o código interno deles e não a lei formal. Não é? Por exemplo, o homicídio, né? Quando ele acontece, provavelmente algum código ali foi quebrado, um código interno, de operação interna. Isso é uma coisa interessante. Então, agora, a grande questão é que, da mesma forma que a Spivak ela enfrenta essa dificuldade para tentar explicar a realidade dela, da Índia, de uma Índia hinduísta para uma Índia britânica, que são olhares muito diferentes, é próximo do que os moradores em situação de rua vivem. O local deles de fala e de habitar é muito diferente de quem pratica os códigos aceitos socialmente. É muito diferente. Então, existe aqui uma disparidade, né, de um lugar de fala que entende o código como algo que não faz o menor sentido, por isso, inclusive, eles estão naquela situação, né? Existe aqui uma situação de abandono do Estado e, muitas vezes, uma situação também de exclusão
no sentido, eu não sei ainda se continua essa prática, mas houve uma época aqui que se recolhia as populações em situação de rua e levava para a Bahia, levava para São Paulo. Então, você tem a exclusão em várias instâncias, né? Mas me parece, né, quando a gente pensa, pode o subalterno falar, a primeira coisa que me vem à cabeça é essa: os códigos são muito diferentes. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, para entender o que se eles podem falar, ok, eles estão falando, mas para entender qual é o sentido da fala dessas populações, primeiro precisa entender quais os códigos elas compartilham. E aí, política pública para pensar se de alguma forma esses códigos podem ser aceitos dentro da sociedade. Bem legal, Thiago. Não, exatamente. Concordo, é bem isso. Vamos ver se. Gente, no final, antes da gente finalizar, só eu vou pedir para quem puder também ligar a câmera, só para a gente tirar um print que vai para nossas redes sociais. Quem quiser, né? Quem sentir a vontade, para a gente vai para a defensoria. Quem quiser abrir a câmera e falar, ou só ligar o microfone e falar, apertar na mãozinha. Não fiquem com vergonha aí, não, tá? Porque tá massa. Enquanto ninguém levanta, só uma coisa que também me veio à cabeça sobre a população em situação de rua mesmo. Em geral também, e de outras populações. Alguém comentou uma vez, nossa, né, diminuiu muito assim durante a pandemia, né? Assim, alguma coisa assim que diminuíram os números, algo nesse sentido. Eu falei, uai, né? Mas assim, a gente não tá mais indo atrás, né? Assim, e tá tudo de porta fechada. Se a gente não vai atrás, assim, como a gente vai, né? É uma coisa de sair da zona de conforto mesmo. Eu lembro nesse sentido, de que falou, quando os órgãos falam, a gente não tem recebido muita demanda, né? A gente não tá, a demanda tá aí, né? Assim, não recebi, no núcleo de direitos humanos, não recebi nenhuma reclamação sobre o centro pop, sobre a casa de acolhida da população de ruas. Tem casos que, se você não for atrás para querer ouvir, amigo, não vai vir mesmo. E por aí vai. Se você for ficar só esperando receber, vai estar tudo uma beleza. O mundo tá uma beleza, tá tudo funcionando bem. Por aí vai. Eu vi que o chat está bem movimentado. Também, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer pelo chat. Mas que legal que vocês gostaram, né? Tá todo mundo aqui cheio de elogios. Isso é ótimo. Bom, será que a gente pode tirar o print, então? Eu não sou muito bom, né? Quer me ajudar, Gisele? A conduzir aí. Eu não Eu sou muito bom. tiro. Você Quem tira? se sentir à vontade e quiser abrir a câmera, tá bom? Vamos ver se alguém vai abrir. Ah, olha aí. Legal. Ótimo. Pode iniciar. Vamos abrindo, pessoal. Vamos participar. Quem Ah, quiser, Caroline né? aí. Vou tirar. Só um momento para ver se ficou bom. Bem rápido. Sim, ótimo. Mas, gente, não? Tá bom? Também não é. A Bia também tá aí. E a Gisele, será que a Naila gosta de fazer apontamentos, observações? Hoje não? Hoje não, hoje estou só aprendendo mesmo e maravilhada com tanto aprendizado em pouco tempo. Mas, então tá, né? Não sei, Thiago, quer fazer uma fala final? Tem algumas palavras aí? Não, só agradecer o espaço, né? Espaço de conversação.
Fico aqui à disposição, sempre que tiver uma temática que eu possa atender o grupo, vai ser um prazer participar. E agradecer o pessoal aí que ficou até o final, aguentou o meu tempo inteiro aí de fala. Mas é isso. Foi ótimo, a Escola Superior agradece a sua participação, do Dr. Felipe também, do Felipe, né? Posso fazer uma última que eu esqueci de falar? Pode? Claro. É uma observação legal, foi sobre quando o Thiago falou sobre sujeito-objeto. Eu lembrei, porque é interessante, bem rápido. Por exemplo, olha que interessante também, sobre a questão da criança e adolescente. Até 1990, não existia criança e adolescente, existia o menor. E o menor, ele era um objeto de proteção, ele não era um sujeito de direitos. Isso é muito interessante. De 1927 até 1990, com o Código de Melo Matos e com o Código de Menores, era essa coisa, porque não era uma pessoa, ele era um objeto que estava numa situação irregular. Então a doutrina era a doutrina da situação irregular, não era a doutrina da proteção integral. Ele não era um sujeito de direitos, era um objeto de proteção e não era uma criança ou um adolescente, ele era o menor. Né? Essa palavra que ainda se utiliza até hoje, infelizmente, mas desde 1990 não se deveria utilizar, ela é por isso que eu, com as minhas estagiárias, eu sempre falo, né? Sempre dou essa explicação, porque a gente não pode falar menor no direito. Não pode. E porque isso remonta. Qual a gravidade disso? A gravidade é que o menor, que é um objeto que não sabe o que é bom para si, e eu, juiz, como um pai, com bom coração, com amor, sei o que é melhor para o menor, eu vou internar esse menor, eu vou deixar ele preso, mesmo se esse menor não tiver cometido nenhum ato. Se eu ver esse menor pobre, preto, na rua, na calçada, eu posso, da minha cabeça, colocar ele na FEBEM. E isso que eu estou falando não é talvez pessoas podem achar absurdo, mas estou falando são fatos, né? Na verdade, o ECA foi um grande ganho, não só o ECA, né? Desculpa a gente falar isso, mas é bem rapidinho, eu estou terminando. Porque eu tinha anotado e esqueci de falar. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança, né? Tudo quando se começou a falar sobre sujeitos de direitos da criança e do adolescente, é porque assim, eu não quero ser julgado com amor, eu quero ser julgado com lei. Tem até uma frase, quem nos livrará da bondade dos bons? Porque nessa época, os juízes, dizendo que faziam bem, internavam os adolescentes pobres, né, pretos, periféricos, nas FEBEMs, né, em São Paulo. Enfim, aqui nos casos. Então, algo... E ele não tinha voz. Ele não tinha voz. Ele não poderia... hoje, sim, hoje o adolescente fala, né? Seja situação civil, se ele quer ou não quer ser adotado. Ele tem a vontade dele. Né? Num processo, ele é como um adulto, tem um interrogatório, ele dá a versão dele. Né? Antes, não. Antes, ele era um objeto que merecia ser protegido e que que seja bom para a sociedade, que ele ficasse preso e longe dos nossos olhos. Né? E aí, a professora Vera Batista, né, Malaguti Batista, ela escreve isso no Difíceis, Fáceis Ganhos. Difíceis é um livro da Revan, como que é? Ei lá, peraí, rapidinho. É muito legal esse livro. Vera Malaguti. Aqui, ó, chama, bom na internet, Difíceis Ganhos Fáceis. Drogas e Juventude Pobre no Rio de Janeiro. Ela traz isso que eu tô falando, atrás com dados. Ela pega e vê que os adolescentes, os jovens que eram ricos, brancos, dependendo do bairro, eles não eram os menores, né? Eles ganhavam oportunidades e os outros iam presos porque era isso que era. Os juízes diziam que isso era bom para eles, né? E tem um autor que diz assim que se a FEBEM, né, se o CASE, né, é tão bom como os juízes falam, por que eles não matriculam os filhos deles lá, né? Enfim, era isso, uma ótima observação. Só para concluir, assim, a gente deixa o convite aberto também para o nosso próximo encontro, né? Que esse foi o primeiro encontro do grupo de estudos.
E o próximo encontro está agendado para o dia 18 de maio, e o tema vai ser a política e as invisibilidades sociais, tá bom? E aí, então, fiquem atentos à divulgação na rede social da Defensoria, que a gente sempre está divulgando. Quiser concluir, Felipe? Tá tudo bem. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado por todo mundo que esteve aqui, mais de 20 pessoas o tempo todo. Muito obrigado, né, professor Tiago, professora Magda e tantas pessoas aí da FG, da Defensoria. Foi um prazer e obrigado por terem me convidado também. Eu adorei. Foi muito bacana. Que bom. Boa noite a todo Então, mundo aí. Bom fique descanso. Até encerrado dia e a gente 12 de maio, agradece a né? presença de todos e de todas. Tchau. Tchau, tchau.